Boa noite, estimados telespectadores da televisão pública de Angola, canal de notícias. Sábado, dia do programa Pontos nos Is. Estamos no ar para até aproximadamente 23 horas fazermos aqui uma análise da geopolítica mundial com os principais dossiês num momento que está a ser-se marcado por fortes tensões internacionais, decisões políticas controversas e apelos à paz em diferentes regiões do globo. No programa desta noite vamos analisar um dos assuntos que está nesta altura no topo da atualidade internacional, o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A indicação que temos é que, em princípio, na próxima semana vamos ter finalmente este acordo rubricado entre os países da União Europeia e do Mercosul. No programa desta noite vamos olhar também para o apelo do presidente da União Africana para um cessar-fogo na República Democrática do Congo, um cessar-fogo imediato no leste do país vizinho. Vamos ainda falar da libertação de presos políticos na Venezuela. Olharemos ainda para as recentes posições dos Estados Unidos da América sobre a Groenlândia. O clima e a cooperação internacional também vão estar na ordem do dia, neste programa ao sábado à noite. E teremos também tempo para olhar para a tensão entre os Estados Unidos da América, a Colômbia e Cuba. Teremos ainda tempo para debater os desdobramentos da política interna no Brasil, além de protestos e instabilidade nos Estados Unidos da América e também no Irão. Para podermos fazer aqui uma análise profunda sobre estes temas da geopolítica mundial, são nossos convidados Wilson Monteiro, Agnaldo Ramos, Adálio Francisco e Luís Terim, que irão interpretar os factos e os seus impactos no xadrez internacional. Vou, obviamente, começar pelo assunto que, nesta altura, marca a atualidade internacional, este acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Wilson, bem-vindo. Vou começar por ti para fazermos aqui um lançamento deste acordo que, em princípio, deverá ser rubricado na próxima semana, mas há aqui alguns países que não concordam. Boa noite, telespectadores. Obrigado pelo convite. Boa noite, caros colegas de painel. Duda, de facto, é uma notícia que acredito ter sido muito bem-vinda nos países que compõem o Mercosul, mas é um movimento que gera de se esperar. Repare, recentemente nós vimos uma incursão num país, um país a fazer uma incursão num outro país, cenas que só se vê em filmes. E por coincidência este país, vítima, entre aspas, está situado num continente onde fazem parte os países. Aliás, o país, que é a Venezuela, também faz parte do Mercosul, que no momento está suspenso. Portanto, fruto desta incursão, era de se esperar um movimento do género. Porquê? Porque nós sabemos também que os Estados Unidos da América estão em rota de colisão com a União Europeia ou com a Europa. E eu acredito que a União Europeia facilitou este processo que no passado dificultava, justamente para fazer frente, para sinalizar aos norte-americanos e fazer frente a aquilo que têm sido as atitudes do presidente Trump. Repare que dos países que estão contra, um deles, que eu sublinho, é a França. A França a mim não me surpreende, porquê? Porque a França, se formos olhar para o continente africano, tem estado a ter os seus interesses comprometidos por conta da Rússia, mas, no entanto,
Muito recentemente nós testemunhamos também o bombardeamento dos Estados Unidos da América a norte da Nigéria, propriamente no estado de Sokoto, e claramente que viu-se que aquilo foi uma sinalização também dos norte-americanos, em partes, isto análise minha, de modos a dar algum tipo de suporte aos franceses e também sinalizar aos russos que eles estão com algum interesse nesta zona. Portanto, era de se esperar. É uma jogada geopolítica de se esperar. Muito bem. Adálio, finalmente este acordo, em princípio, vai ser assinado na próxima semana, mas, como disse, há contrariedades. Há países que não concordam com a assinatura deste acordo da União Europeia e Mercosul. Sim, é normal, e eu penso que a União Europeia é uma organização muito madura, não é? E penso que, desse ponto de vista, desdobramentos serão feitos no sentido de convencer os pares que ainda estão reticentes. Mas o que é importante aqui sublinhar, Duda, é que nós estamos a assistir nos últimos tempos, a um realinhamento geopolítico, geoestratégico, a nível dos players internacionais, não é? Isto porque, se olharmos um pouco para o próprio xadrez, não é? A União Europeia há muito que declarou uma guerra fria contra a China, não é? E, aliás, houve, ainda no tempo do presidente Biden, uma estratégia muito clara, não é? Entre os Estados Unidos, da administração Biden, e a União Europeia, uma estratégia muito clara de travar a China e a Rússia, não é? Também. E, portanto, do ponto de vista comercial, a União Europeia, ao assumir essa postura, afastou-se claramente dos negócios com a China, embora que, do ponto de vista prático, ainda o volume é bastante significativo, mas há essa estratégia. Então, portanto, há aqui, portanto, uma oportunidade para ver outros players, ou seja, um realinhamento geopolítico, geoestratégico, e passa justamente por organizações regionais como o Mercosul, não é? Gostaríamos nós que também estes players fossem ou vissem a África também, no caso da União Africana, não é, como um ator importante deste ponto de vista, porque ganharíamos muito enquanto continente. Mas o Mercosul é, de facto, um mercado também muito interessante e, aliás, do ponto de vista também da aproximação, da proximidade geográfica, é muito mais viável, mas que vem também, como o Wilson já tocou a tangente nisto, não deixa de ser uma resposta, não é, à postura americana dos últimos tempos, desde que o presidente Donald Trump regressou à Casa Branca. Portanto, a Europa está numa situação em que, no momento atual, não pode confiar tanto aos americanos, portanto, com a administração que ali está, não é? E vê-se também num dilema de sobrevivência securitária em todos os aspectos, não é? Em que o seu principal aliado, não é, daquele do Pacto Transatlântico, que são os Estados Unidos da América, atualmente apresentam uma política, uma postura unilateralista, portanto, bastante para dentro, até certo ponto egocêntrica, e que vai desvalorizando muito o multilateralismo, não é? E, aliás, a própria invasão, vamos dizer, foi uma invasão e uma captura, consequentemente, do presidente Nicolás Maduro, demonstra isso mesmo, não é? Portanto, o Partido Republicano tem este traço, não é? É um partido que, via de regra, nessas questões, opta sempre por aquilo que chamamos unilateralismo e isto é um pouco, fala-se muito da doutrina Monroe, mas eu vou mais à própria doutrina do neoconservadorismo, não é? Que o presidente Trump alinha aqui associa isto a algum nacionalismo, mas está muito dentro desta perspectiva neoconservadora, que é uma corrente muito forte nos Estados Unidos e, particularmente,
uma ala forte também no Partido Republicano. Portanto, a União Europeia vem se desdobrando justamente nesse sentido. Portanto, são realinhamentos geopolíticos, geoestratégicos e claro que os players devem preocupar-se com a sua própria sobrevivência, os seus próprios interesses, e a União Europeia tem que fazer o seu papel, não é? Está a perseguir interesses muito próprios num contexto extremamente confuso e dúbio no que toca às alianças que aquela que mais confia, ou tem confiado, pelo menos nos últimos tempos, apresenta-se bastante instável. Portanto, as reticências podem ser superadas e eu penso que a União Europeia já demonstrou muita maturidade nessas questões e penso que, como disse, até a próxima semana o acordo poderá de facto estar fechado. Muito bem. Agnaldo, correu muita tinta debaixo da ponte para que os europeus e os sul-americanos encontrassem convergências para rubricarem este acordo. O atual momento que estamos a viver a nível internacional, na sua visão, está na base desta posição atual da União Europeia em decidir rubricar este acordo com o Mercosul? Bem, boa noite, Duda, boa noite, meus colegas de painel, boa noite aqui aos ouvintes que nos veem e ouvem a partir de casa. Bem, nós temos que olhar o atual momento em duas perspectivas. Uma perspectiva interna, onde naturalmente a França tem muito que reclamar, porque, como sabemos, a União Europeia fez cortes na agricultura para alocar esse dinheiro ao tratado que assinaram com os Estados Unidos do aumento de 5%, de 3% para 5% na questão do armamento. E sabemos que a França é o país que mais recebe cotas da agricultura. Os agricultores estão furiosos e o governo naturalmente... Houve manifestações durante esta semana. Sim, e o governo naturalmente deve estar ao lado dos seus agricultores. Isso olhando para o plano interno. Mas se nós olharmos as coisas com algum realismo, vamos ver que quem sai, na minha perspectiva, quem sai muito a ganhar é a União Europeia. O Mercosul, apesar de serem só 5 países, nós estamos a falar de um mercado de quase 300 milhões de consumidores. Portugal nunca ia ter uma oportunidade exclusiva como essa, porque Portugal tem uma, como é que nós podemos dizer, desenvolve uma natureza diretora nesse tratado ao nível Mercosul, porque o Brasil é a potência populacional e econômica na América do Sul. Então, Portugal terá aí uma porta que dificilmente teria numa base exclusiva como a questão do Mercosul. Ao passo que a União Europeia são 27 Estados e quase 400 e tal milhões de habitantes. Então, eu penso que é um mercado de 5 Estados muito grande que a União Europeia acaba de ganhar. O Brasil, eu me apego ao Brasil porque o Brasil tem terras raras. Eu penso que é o segundo maior detentor de terras raras. O Brasil é o maior produtor de gado no mundo. Não há no mundo país com tanta carne, quer bovina. Penso que a China é que fica um pouco à frente do Brasil no suíno, mas na bovina está o Brasil à frente. O Brasil tem uma indústria aeronáutica muito eficiente. A Embraer bateu recordes de ser a empresa com mais encomendas no setor aeronáutico. Eu penso que os europeus têm muito a ganhar. E há uma natureza nesse acordo. É um acordo transatlântico entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte. Estamos a falar de uma rota viável, de uma rota que facilita muito o comércio, vamos lá dizer, intercontinental, porque embora a América do Sul está no Atlântico Sul, mas é parte do continente americano. Então, penso que a União Europeia tem muito mais a ganhar. Se olharmos, por exemplo, o comércio entre a Europa e a Índia, tem que passar pelos estreitos, tem que passar pelo Mediterrâneo, diferente do Mercosul, que é subir e descer no vasto Oceano Atlântico. Depois, naturalmente, vem trazer uma convergência entre aquilo que acontece hoje ao nível do Atlântico com a relação entre a Europa e os Estados Unidos. A relação entre os europeus e os Estados Unidos está numa espécie de relação hitleriana, onde a América, de forma clara, deixa claro que quer dominar o mundo pelas, como é que eu posso dizer, pelas vias, pelas ferramentas
críticas, se assim podemos dizer, com base no unilateralismo, com base num world power fora do sério, um world power que não encontra. Podemos encontrar alguma justificação no realismo, mas naquilo que é o multilateralismo, nós não encontramos justificação. E uma América que, inclusive, há dias vazou o plano de defesa norte-americano, onde a América entende que a União Europeia não é um parceiro, é um adversário e seria conveniente que deixasse de existir. Onde os Estados Unidos olham mais para a Rússia, ao nível da Europa parece só a Itália, e depois descem um pouco para a Turquia e entendem que aí o mundo deve fechar-se na relação com o Atlântico Norte. Então, eu penso que a Europa também é uma forma de protesto, na minha perspectiva. Né? Okay. Luís, há aqui a intenção de se assinar este acordo na próxima semana, mas alguns países europeus estão com o pé atrás. Olha, eu subentendo que, mas antes da minha abordagem, claro, que por uma questão de educação, saudar também os colegas, né? Eu penso que é a primeira vez que nos encontramos neste ano, não é? Dizer que é mais uma das oportunidades para tentar restabelecer a sobrevivência do multilateralismo, mas é fundamental entender que a União Europeia, enquanto maior modelo de integração regional, sabe-se que é um exemplo para as demais organizações regionais. E o caso do Mercosul, se olharmos aqui na perspectiva da economia internacional, é uma grande oportunidade devido aos seus mercados. Estou recordado que, não obstante a Venezuela ser um dos pratos da nossa conversa, é um exemplo concreto de potenciais a nível da América Latina. E outro aspecto importante tem que ver com a própria realidade da geopolítica, não é? Está claro que há uma descontinuação das responsabilidades dos Estados Unidos da América enquanto um ator legendário que de facto assume um certo protagonismo não só no processo histórico da construção da própria União Europeia, mas porque a forma como o presidente Trump, infelizmente é sempre o Trump, mas na perspectiva de não conseguir de facto conservar esse arcabouço histórico, digamos, de um parceiro estratégico, porque senão os dados anteriores dizem que até a própria construção da América está ligada ao Plano Marshall. Mas aqui temos que olhar para os cenários em tempos diferentes. Claro que a administração do presidente Trump não está a conseguir conservar essa mística. Nós costumamos inúmeras vezes analisar a política europeia numa perspectiva também de lá estarem algumas potências regionais. Estou a falar inclusive a França. Portanto, a forma como a França, a Alemanha também hoje tem estado a acompanhar uma certa, vamos lá dizer, a economia também o que claudicada faz com que também reflita a própria vida da organização, porque nós temos noção que essas organizações regionais sobrevivem da vontade dos Estados, sobretudo do PIB desses Estados. E a forma como o presidente Trump de facto aperta, digamos, a própria economia europeia no sentido macro, desde a forma como obriga com que estes têm que olhar para o seu PIB, relativamente à questão da segurança, faz com que, de facto, hoje a Europa entenda com uma certa tristeza que as ligações históricas com os Estados Unidos da América, agora a necessidade de virar esse jogo e olhar com mais atenção para o Mercosul, e não só, porque muito recentemente vemos aqui a Europa, particularmente em Angola, África, no sentido também de procurar parcerias mais, digamos, mais concreta, muito por conta da déficit econômica que hoje a Europa vem enfrentando. Repara que, não obstante os elementos que de facto norteiam hoje a perspectiva da integração regional na Europa, sobre a questão do euro, do livre comércio, mas é uma Europa que tem estado a enfrentar muitas crises por via das questões ligadas à própria, vamos lá dizer, a questão do emprego, algumas reformas por via dos Estados, não é só a França, aconteceu em Portugal. Então, isso hoje é considerado como um arcabouço suficiente para a Europa despertar a necessidade de cooperar com demais suborganizações regionais. Portanto, no caso do Mercosul, também é oportunidade, de facto, para relançar-se enquanto um bloco econômico no dilema daquilo que nós hoje compreendemos do multilateralismo.
Porque se nós fizermos aqui uma grande classificação dos blocos regionais, o Mercosul sempre teve numa perspectiva muito mais retórica do que pragmática. E aqui é uma oportunidade, então, para poder acentuar o seu posicionamento e ver forma, não é, de procurar internacionalizar a sua própria economia. Não obstante a experiência da Europa, claro que vai tirar mais, vamos lá dizer, mais proveito, mas é preciso também trazer aqui uma oportunidade a esta economia que já esteve na pior das hipóteses, mas hoje, digamos, com o crescimento do Brasil, com o crescimento da própria Venezuela, também atrai a própria comunidade internacional. Por último, eu gostaria que, no entender deste acordo, o Mercosul despertasse na perspectiva também de assumir uma posição privilegiada, porque de tal forma que aqui é uma mudança significativa da geopolítica por parte dos atores, fundamentalmente dos Estados Unidos, a Rússia, a China, também é oportunidade para os blocos econômicos, que são os países, assumirem um posicionamento diferente do que era o passado. Ou seja, acontece para o continente africano, de tal forma que a Europa esteve aqui para consolidar o volume de relações que temos desde o passado, também é oportunidade para o continente africano discutir em pé de igualdade alguns termos de negociação, para não trazermos aquela velha teoria das relações internacionais da interdependência, ou seja, quanto mais as organizações vão cooperando, mas também sentem a necessidade de comprometer. Mas na perspectiva negativa também estão sujeitos a sofrer. Portanto, o Mercosul, tal como para o continente africano, na perspectiva da própria União Africana, tem também uma grande oportunidade de verem parte dos seus interesses, parte dos seus estados, não como atores não relevantes, mas agora como atores relevantes. Muito bem, um dos assuntos que também marcou a atualidade durante a semana foi a vinda, em tempo recorde, do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, a Luanda, com o objetivo de analisar com o presidente da União Africana a persistente instabilidade no leste da República Democrática do Congo. No fim da reunião, ficamos a saber que o presidente João Lourenço, presidente da União Africana, apelou a um cessar-fogo imediato no leste da RDC. Wilson, este apelo feito pelo presidente João Lourenço, se olharmos para a situação real no terreno, vai produzir efetivamente efeitos? Duda, eu penso que para mim é um bocadinho difícil responder a esta questão, mas pegando-me aos dados daquilo que têm sido os acontecimentos, vamos lá. O presidente Tshisekedi, nos últimos 3 dias, esteve em Luanda 2 vezes. A primeira vez, a entrevista não adiantou daquilo que foi a conversa com a Sua Excelência o Presidente da República, mas já na segunda vinda pude partilhar aquilo que foi conversado, e também tivemos o secretário para questões diplomáticas do Presidente da República, onde leu um comunicado onde manifesta aquilo que é a vontade da Sua Excelência o Presidente da República e também Presidente da União Africana, que é a paz imediata no leste do Congo. Em outras participações, eu tenho estado a dizer e a defender de que a situação no leste da República Democrática do Congo é uma situação que só compete a Angola resolver. E Angola, enquanto presidente da União Africana, é como se estivesse de mãos atadas. Porquê? Porque Angola não pode ser árbitro nem jogador ao mesmo tempo. Mas também, por outro lado, Angola tem apostado numa política, numa diplomacia que é a diplomacia da paz. O que faz com que, mesmo que Angola venha amanhã deixar a presidência, como vai ser óbvio, esteja ainda assim limitada porque está a adotar a diplomacia da paz. Quer dizer que Angola não pode, de forma unilateral, pegar nos seus meios e ir para lá resolver os assuntos. Vai ter sempre que primar
pelo diálogo. Contudo, há sempre outros mecanismos que nos permitem resolver tais situações e eu defendo que um destes mecanismos são as chamadas, as ditas operações encobertas. E se nós formos a ver uma notícia recente, Angola assume funções no comando da CIRGIL, em que quem está a coadjuvar o responsável deste comando é o coronel, agora passa-me o primeiro nome, mas é Van Dunen, portanto, coronel Van Dunen. Repare, está um timing muito interessante, temos aqui um timing muito interessante. As duas vindas do presidente Tshisekedi em muito curto espaço de tempo, e se formos a olhar um bocadinho macro, em um mês foram 3 vezes, portanto, em algumas semanas, 3 vezes, portanto, muito curto espaço de tempo. E agora temos um comunicado de Sua Excelência o Presidente da República a pedir a paz imediata. E temos também agora uma notícia que diz que, apesar da presidência da CIRGIL, Angola ter passado para a República Democrática do Congo, mas vem agora aqui uma notícia interessante que diz que dá conta de que o segundo homem do comando desta conferência é um angolano. Portanto, eu prevejo alguns movimentos interessantes por parte de Angola que visa pôr termo ou cobro a tudo o que se está a passar no leste da RDC. Mas seria uma atuação militar? Pronto, repito, é uma análise minha e eu acredito que sim. Eu acredito que Angola, na verdade, Duda, se formos a analisar de forma profunda, Angola já começa a estar entre a espada e a parede e, ao mesmo tempo, com as mãos atadas. As mãos atadas porque preside a União Africana. Porque se Angola não presidisse a União Africana, eu acredito que a esta altura Angola não que estaria a agir de forma unilateral, mas com certeza que já estaria a tomar outras medidas que pusesse cobro a tudo o que nós temos estado a ver no leste do Congo durante todo este tempo. A verdade é que Angola já começa a estar entre a espada e a parede. É o nosso quintal, nós temos que resolver isso e cabe exclusivamente a nós resolvermos esta questão. Então eu acredito que algumas medidas de fórum militar poderão estar, pelo menos, sobre a mesa. Sim, eu acredito isto. Adélio, como é que avalia, como é que analisa, como é que caracteriza, como é que olha para este apelo feito pelo presidente João Lourenço, presidente da União Africana, para um cessar-fogo imediato no leste da República Democrática do Congo? Bom, o presidente está a fazer o seu papel, não é? Enquanto presidente da União Africana, não podíamos esperar outra postura, não é? Mas nós, reiteradamente, nesta mesa, vimos falando sobre a questão do Congo, inclusive quando aconteceu o último acordo, né, o último encontro em Washington, sob a observação do presidente Donald Trump e também o presidente João Lourenço, na qualidade de presidente da União Africana, tivemos nesta mesa e claramente nós dissemos que aquele acordo, infelizmente, em nada resultaria. Não é? Em nada resultaria porque o problema do Congo está identificado, é profundo, é complexo. E naturalmente que um acordo naqueles moldes estava claro que tudo estava pronto para que desse errado, não é? Estava condenado ao fracasso. Exatamente, porque, veja, Duda, aquele acordo determinou que nos próximos 90 dias, a contar do dia da assinatura, as tropas ruandesas deviam, portanto, o Ruanda devia cessar o apoio ao M23 e, por sua vez, também o governo congolês devia cessar o apoio à FDLR. Portanto, e foi um acordo muito improvisado. A expressão facial do presidente congolês era tensa e de descrédito. Portanto, ele próprio não acreditava no que estava ali a fazer. O presidente ruandês fez um charme, aproveitou para fazer charme diante das autoridades americanas e, aliás, o presidente Kagame ele navega muito bem por aqueles mares, não é? O presidente Kagame tem muito apoio a nível da
elite política americana. E, portanto, esteve muito à vontade, né? Via-se a vontade dele, mas ele próprio também sabia que não ia cumprir nada do que estava ali a prometer. E, aliás, se recordamos aqui o discurso do presidente ruandês, em circunstância alguma, durante o seu discurso, ele se comprometeu em cumprir, de facto, aquilo que estava a ser acordado aí. Portanto, então, isto tudo indicava que nada sairia daí de positivo. Agora, o problema do Congo, o Congo o conflito do Congo tem duas ramificações, duas perspectivas, se quisermos aqui. Por um lado, temos fatores endógenos e, por outro lado, temos fatores exógenos. E, naturalmente, que enquanto os fatores endógenos, que têm que ver com a incompetência, não é, do governo congolês de administrar o seu próprio território, tem a ver com o problema das nacionalidades, não é, que é um problema antigo, até anterior à própria independência congolesa, e sobre isto tinham sido exarados dois decretos, não é? Após a independência da República Democrática do Congo, que fazia menção a esse problema das nacionalidades, porque esse problema é ao próprio Congo enquanto Estado independente. Não é? E num desses diplomas, portanto, os Tutsis congoleses não tinham, estava vedado o direito à terra e até de concorrer a cargos políticos. Não é? Ou seja, esse é um problema muito profundo e que o presidente Tshisekedi, quando vem dizer que o problema do Congo se resume apenas à ingerência ruandesa, não é verdade. Não é? Por isso é que, a dado momento, o presidente ruandês, numa das suas entrevistas, dizia que o problema do Congo tinha raiz no Congo. Pronto, ele aqui também dizia uma meia-verdade. Então, dito isto... Soluções. É um problema que já persiste, já leva muito tempo. Persiste. A solução também deve ser, portanto, multicausal e também uma abordagem que vá também neste sentido. Passaria necessariamente, primeiro, pelo próprio Congo reconhecer ou resolver o problema das nacionalidades. Não é? Aceitar que existem, de facto, ou seja, aqueles congoleses que nasceram no Congo, mas que têm a exceção ruandesa, são de facto congoleses. Esta é a primeira abordagem. A segunda, melhorar a governação, portanto, o desempenho governativo, não é? E pensar também no modelo de Estado que se adeque à sua complexidade territorial, não é? Porque há um fenômeno que é automático. Quando o Estado não consegue administrar um determinado território, não é? Quando o Estado demonstra essa incapacidade, naturalmente que se abre um vácuo, um vazio que depois é preenchido. No caso do Congo, e isto não é só do Congo, é um pouco transversal a muitos países africanos. Esses espaços vazios, lá onde a administração do Estado não chega, é ocupado pelos chefes de guerra. Esses chefes de guerra que são... Depois, pronto, vem-se envolvido uma série de pactos, não é? Locais e não só. E claro que vão se armando e vão criando. E, aliás, o próprio diagnóstico que nós temos no Congo é esse, não é? São mais de 200 grupos, não é? Atuando no Congo. Fala-se do M23, mas são mais de 200 grupos. Portanto, um acordo feito em Washington, que sequer equacionava e trazia à mesa das negociações o próprio M23, não é? E a própria FDLR, porque esses grupos também desenvolveram interesses próprios. Sim, mas essa questão das nacionalidades, se for ultrapassada, vamos ter paz no Congo? Por isso que nós temos que ter uma abordagem, ou seja, a abordagem terá de ser também multifactorial, multicausal, porque o próprio problema é complexo, então tem que se atacar todas as frentes, não é?
Portanto, uma abordagem única não vai resolver. Portanto, tem que ser uma abordagem mais abrangente. Agora, são interesses, muitas vezes depois, quer interesses dos próprios players internos, depois dos players regionais ou externos, que muitas vezes não permitem que essa abordagem tenha lugar. Agora, o que o presidente, nós estamos numa condição muito difícil. O presidente João Lourenço já esteve na condição de mediador, né, na altura indigitado pela União Africana, que teve de abdicar quando da assunção do seu novo papel, mas nós de facto estamos condenados a sofrer também com e pelo Congo, não é? Porque o Congo, primeiro, é um vizinho, portanto, estrategicamente interessa um Congo pacífico. E eu sou daqueles que defendem que nós, às vezes, queremos negociar com os americanos, com os chineses. Um Congo pacífico, estabilizado, portanto, é um mercado, vamos fenomenal. dizer, fenomenal para... São mais de 100 milhões de consumidores. Exatamente. Portanto, é de todo o interesse para nós angolanos que haja estabilidade no Congo. É de todo o interesse que Angola consiga manter uma relação comercial duradoura, estável com o Congo. Portanto, um Congo instável nesta condição, portanto, esta perspectiva vai por água abaixo. Portanto, mas é um problema complexo e, infelizmente, estamos aqui outra vez a falar do Congo e veja que estavam há bem pouco tempo, os players ao lado do presidente Donald Trump, né? E pronto, também são esses tais encontros dos lobistas que depois não dão em nada porque são mais para fazer charme. Muito bem. Agnaldo, o problema do Congo é persistente, tem merecido abordagem quase todas as semanas aqui na TPA. É tão difícil encontrar-se uma solução política para esta crise que já se arrasta há muitos anos. Duda, o problema do Congo é crônico. Eu me lembro que antes mesmo deste acordo, no prelúdio, quando se veiculava que o acordo estava quase a ser assinado, nós aqui nessa mesa, eu sentado ali com o Teri, o Adálio aqui, deixamos claro que isso, a forma que isso está a ser feito e na geografia em que está a ser feita, não vai dar em nada. São vários fatores. Um dos fatores tem que ver com a própria racionalidade dos atores. O presidente Tshisekedi, enquanto chefe de Estado, ele deve compreender que ele tem que procurar ser o máximo de racional. Racional nas suas tarefas de condução dos assuntos do Congo, mas racional na relação com os atores à sua volta, dentre eles Angola. A forma desprestigiante, deselegante, sem nenhuma lucidez, que o presidente congolês decidiu migrar o problema de Angola, de Luanda, para qual é a cidade do Catar? Para o Catar e a seguir para Washington DC. Não há nenhum resultado que possa vir daí. E depois o mais caricato é a própria falta de lucidez do próprio acordo. Um acordo que não estabelece mecanismos de controlo, mecanismos de repressão para situações de incumprimento. Um acordo muito assente na base da monetização, do economicismo trampiano. Vamos lá sentar, abracem-se, vamos entrar para o coração mineral do Congo e ficamos com aquilo tudo. Né? Economicismo trampiano. Quer dizer, não olhou para as reais... Como é que eu posso dizer? Qual é as causas? As bases estruturantes. Nós, no passado, eu vou falar aqui de duas passagens. Uma que tem que ver com a questão do Hotel Waldorf Astoria, onde em 2002 Thabo Mbeki, Paul Kagame, Kabila Filho sentaram com o presidente Bush nesse hotel, Waldorf Astoria, e Paul Kagame disse que vai sair do Congo, vai como é que eu posso dizer, assegurou que da parte dele tudo fará para que o Congo... Nós estamos a falar de 2022 com o presidente Bush, na época do chamado eixo do mal, em que os Estados Unidos fazia temer qualquer força negativa.
ou qualquer tipo de ação que parecia terrorista. E nós repetimos isso agora. Resultado, zero. Ao passo que em 2013, uma força multinacional, Angola, lembro-me, presidente José Eduardo dos Santos, presidente do Mugabe, do Zimbábue, o próprio presidente brasileiro e o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, estava à frente das Nações Unidas. E aquele general desenvolveu um papel fundamental. Tirou as tropas do centro da cidade do Congo e levou para o Kivu. Tirou as tropas da Nações Unidas e disse, não, as tropas da Nações Unidas têm que se fixar no teatro e não aqui na cidade. Conseguimos derrubar, cilindrar o M23 em 2013. Soluções africanas, dentro de África, à volta da região. O problema do Congo só será resolvido envolvendo atores como Angola, Burundi, Uganda e, naturalmente, o próprio Ruanda. Porque se é a origem ou se é um dos elementos causadores fundamental, naturalmente, se é o veneno, ele próprio tem que servir para a cura. Tem que se começar a partir daí. E não... Mas numa perspectiva política ou militar? Não, é assim, Duda. A perspectiva militar para a questão do Congo é despicienda nesse momento. Nesse momento, a questão deve ser vista numa perspectiva mais diplomática e política, porque a perspectiva militar, o avanço que o M23 atingiu e o próprio envolvimento das tropas ruandesas, que são tropas extremamente disciplinadas, muito bem equipada, com um nível de equipamento militar extremamente... Se tivesse aqui um general, talvez poderia nos auxiliar. São tropas muito avançadas, quer do ponto de vista tático, quer do ponto de vista operacional. E o próprio controlo que já detém na situação, o ideal é apostar na diplomacia, naturalmente, e em meios até repressivo-coercitivos da própria União Africana, que não sejam meios... de força bruta, meios de uso da força como tal, mas meios até de sanção diplomáticas, econômicas, por aí fora, mas aí já no limite. Eu penso que temos que tentar aproveitar alguma coisa que destes acordos, que sem lucidez nenhuma, foram criados, porque esses acordos têm força internacional. Nós temos que aceitar que, embora eles, nem sem mal, são contra a natura, mas eles estão lá e nós podemos fazê-los, convalidá-los, como nós no direito falamos, podemos tentar convalidar aqueles acordos. Mas eu repito, a questão da RDC deve passar por Luanda, Uganda, Burundi e o Ruanda. Não há nenhum outro ator que vai trazer solução para aquele problema crônico. O Adálio falou aqui de algo muito interessante. Uma relação profícua, comercial entre Angola e o Congo pode nos ajudar ao nível da região, dar saltos tecnológicos extraordinários. O Ruanda produz telemóveis com matéria-prima do Congo. Quem sustenta a Microsoft? Eu vou falar da Apple. A Apple está avaliada como ativo, a empresa toda, em $1 trilhão. E a Apple tem lucros de meio trilhão de dólares anual, quando o orçamento do Estado do Congo parece que são por aí $5 bilhões. E onde é que a matéria-prima da Apple sai? Da República Democrática do Congo. Significa dizer que o conflito do Congo, além das externalidades negativas que nos provocam de imigração, de insegurança, ele, devidamente resolvido, pode nos trazer vantagem até no campo tecnológico, que é um problema grave que a África tem. Nós não temos tecnologia. E é importante ter algo em linha de conta, Duda. Tecnologia cria-se. Tecnologia não é algo que você vai rezar e Deus vai te dar tecnologia, vais falar com o teu amigo dos Estados Unidos, eu quero. Não, tecnologia cria-se com base numa política muito forte, ao nível do conhecimento e das potencialidades que o país tem. É assim que se cria tecnologia. A África não tem tecnologia. Temos matéria-prima, aqueles porta-aviões que os Estados Unidos têm, toda aquela matéria-prima a África tem, principalmente o Congo, mas não temos tecnologia. Por quê? Por causa de um conjunto de fatores que nos impedem de ter acesso a esse conjunto. Como um deles é o conflito da RDC, que até agora, por causa do próprio presidente da RDC, um presidente que se apresenta totalmente incapaz para conduzir a política do país neste momento. Mas é aí onde Angola deve entrar.
Angola... Devido a esta incapacidade, ou suposta incapacidade por parte do presidente Tshisekedi, por uma questão geoestratégica, a RDC é um quintal nosso. Mesmo que nós não queiramos assumir isto, mas é um quintal... É uma nossa zona de influência. Sim. Exato, naturalmente imposto. Então, nós temos essa obrigação. Agora, é verdade, sim, que o Ruanda tem um exército altamente capaz, disciplinados, comparando com a RDC. Porque se formos a comparar com o nosso exército, nós temos uma palavra a dizer sim, senhora. E o Ruanda sabe muito bem disto. O Ruanda sabe muito bem disto. Então, eu penso que, e focou um aspecto muito importante, que é o aspecto econômico. Se nós quisermos ter, de facto, este proveito econômico, explorar mais do Congo. E eu, em uma outra participação aqui nos estudos da TPA, eu defendi de que nós temos que começar a adotar uma postura mais agressiva. Agressiva no sentido de, se o Congo, a RDC, precisa da nossa ajuda, nós vamos sim ajudar, mas no final do dia a nossa economia tem que ganhar com isto. Naturalmente. Porque nós temos custos, são muitas coisas aí envolvidas, nós temos os nossos homens, temos os riscos que os nossos homens vão viver, perder a vida. Portanto, nós no final do dia há compromissos históricos também. Então, proximidade cultural, para essa coisa podermos toda. tirar proveito econômico, Angola, isto é a minha visão. Eu já não estou a ver Angola propriamente a ter munições para o diálogo. Mas é a postura que nós adotamos, que é a diplomacia da paz, portanto, requer muito diálogo, conforme disse. Mas só que, na prática, nós já começamos a ver... Só para não pegar. Eu até estou mesmo em silêncio para quando falar. É só para dizer que a abordagem do Wilson, a abordagem militarista não pode ser a primeira rácio, não é? Este raciocínio também, pronto, não seria muito bem assim, porque isto tem depois outras consequências, outras envolventes, não é? E não sei também se seria um caminho muito seguro. Bem, mas calma, Agnaldo, estou no uso da palavra. Vamos rapidamente. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Nós, neste momento, poderíamos ter mais ação, Angola. Porque Angola sempre teve muita ação na questão da RDC. Mas as próprias autoridades da República Democrática do Congo, ao seu mais alto nível, o Presidente da República do Congo, nos remeteu nesta condição de meramente ser um apelante. Mas há uma pergunta que eu também gostaria de fazer para todos nós. Será que os interesses que nós temos no Congo sugerem o uso da nossa força, porque os exércitos são para defender ao patamar mais alto os interesses de um país? Será que eles justificam? Eu penso que justificam neste momento a própria RDC. Nós até podemos ter uma participação técnica, instrutiva, por aí fora, mas um desdobramento das nossas Forças Armadas no Congo, por cima desses acordos que foram tratados, penso que não é profícuo. Muito bem. Luís, agora vamos ouvir o Luís para percebermos também qual é a sua visão, porque é preciso que se encontre uma solução para este conflito que já leva muito tempo. Bem, eu perco as contas de quantas vezes falei da RDC na TPA, e assim como os companheiros. É um tema um pouco exaustivo, mas que não podemos descartar, porque muito particularmente é uma situação que abrange o próprio sentido de soberania de Angola. E não obstante a isso, o problema da RDC pese embora caracterizar-se um problema comunitário na perspectiva do que é conflito, porque enquadra-se questões étnicas, questões econômicas, questões que até transcendem o próprio sentido de Estado da RDC. Repara que a RDC é dos poucos, é dos vários países que consta sempre na lista dos Estados considerados Estado falhado. E quando nós estamos a dizer que está um Estado falhado, começamos a entrar propriamente sobre a realidade da RDC, por razões muito simples. O Estado falhado é um Estado que o governo não se reencontra.
E, naturalmente, a própria gestão da política congolesa traz também um histórico muito complexo, que é a própria cronologia do genocídio do Ruanda. Aí reside o fundamental para entendermos esse conflito. E depois, quando queremos levar isso para a perspectiva de Angola, é que, por mais que Angola não queira, há uma necessidade de olharmos muito profundamente o próprio sentido de Estado, a responsabilidade de Angola como um ator fundamental. Repara que a fronteira que Angola partilha com o Congo é uma das mais extensas a nível do mundo, se assim posso considerar. E depois, se nós repararmos a própria cronologia mais muito antiga sobre essa questão do Reino do Congo, o próprio compromisso, e permita dizer com muita satisfação, de Cabinda, que também é muito próximo à realidade congolesa, já nos traz um sentido de envolvimento muito direito à situação da RDC, não obstante as questões econômicas. Depois, quando levantarmos aqui um estudo comparado relativamente aos acordos assinados até o dia de hoje, tanto o acordo de Qatar como o acordo de Washington DC têm pontos que de facto já elevam o memorando de Luanda, porque de um até o último ponto parece até uma réplica do que se trabalhou em Luanda. O fundamental está em que os atores africanos devem acreditar em soluções africanas. Isto já falamos inúmeras vezes. Mas qual é o fundamental? Não é o teatro das operações, é o próprio sentido de nacionalismo e o próprio sentido de olhar para o continente na perspectiva de criar soluções intra-africanas. Depois... Mas há essa consciência da parte dos líderes africanos? Vamos lá chegar. Por parte de Angola, essa consciência, porque se olhar os interesses dos mediadores fora Angola, tem muita perspectiva econômica. Os colegas aqui fizeram referência. E no lado de Angola, não obstante a estabilidade, catapultar interesses econômicos, mas primeiramente tem que haver com a própria estabilidade da RDC. Depois, nós estamos a falar da RDC, mas temos um continente aí fora. E sempre que aqui falamos da RDC, por alguma necessidade temos que falar de Angola. Repara que, não obstante as missões de Angola, mas nós conhecemos o momento mais alto da diplomacia angolana em função de mediações, intervenções pontuais, até no teatro das operações. Estou recordado que em 2014, quando Angola foi considerado membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi por conta de algum histórico em gestão e resolução de conflito em África, particularmente a situação da RDC. Repara que toda a história da gestão de conflito no continente dá o status quo de Angola como um ator relevante por essas matérias. Claro que aqui vou utilizar aquele velho adágio. Por mais que a montanha não vá ao Maomé, o Maomé vem à montanha. É o que acontece com Tshisekedi. Ao ser cético do que queria e por ser precipitado em resolver este conflito, foi teleguiado em resolver em outras paragens cujo interesse era mais econômico. Aí começa, de facto, a ser marginalizado tudo quanto Angola o fez no memorando de Luanda e sem respeitar o status quo de Angola nas missões na região dos Grandes Lagos, desde o Burundi, entre outras situações, que de facto o Congo tinha que entender que a RDC só viveu o seu primeiro pleito eleitoral pacífico em 2018, que é a eleição de Tshisekedi, e em função disso, a crise que teve entre Kabila e o próprio Tshisekedi, nós assim o resolvemos. E entre outros processos que, de facto, hoje só falamos de um possível governo da RDC, porque nós temos estado inúmeras vezes a fiscalizar alguns processos internos da RDC. A solução para a crise na RDC passa necessariamente por Angola. Sim. Além de ser por Angola, e aqui, partindo daquilo que nós falamos muito nas relações internacionais, que é trazer o ator não só numa perspectiva realista, né, mas no seu interior a racionalidade de acreditar em soluções puramente políticas, mas na perspectiva de países próximos. Ou seja, nós temos noção que podemos resolver várias controvérsias utilizando atores de outra geografia, mas a solução parte sempre dos países mais próximos. Qual seria, assim, de forma telegráfica, a minha visão sobre a solução na RDC? Primeiramente, seria a RDC assumir, vai parecer ser meio, mas assumir que tem capacidade de resolver os seus próprios problemas. Porque eu sinto que há um ego também dentro de Tshisekedi que vai desgastando a sua própria figura política. Depois, há necessidade de se criar, e eu costumo sempre a dizer isso, já tivemos ensaio, funcionou,
pese embora depois cair no conflito no Médio Oriente, quando incluiu-se parte das negociações na altura, o Hamas, de organizar uma mesa de negociação, sem utilizar técnicas que violam o princípio da negociação, como bluff, entre outros, em que as partes subentendam que tanto a RDC, tanto como o M23, tanto como o Congo, são atores relevantes no momento da discussão da situação na RDC. Por quê? Vai se levantar um outro, não, há mais de 200 grupos terroristas, isso depois possa influenciar com que os demais tenham o mesmo tratamento. Não. A própria história da política congolesa, quando falamos de conflito, a RDC, relativamente ao M23, é um ator. Está recordado que, quando organizou-se o diálogo intercongolês na altura, foi daí onde foi começar a se legitimar o M23. A própria política congolesa legitimou o M23 como um ator relevante. Isto não acontece só no Congo. Falei há pouco do Hamas. Então, todos esses processos fracassaram porque não tiveram em conta o M23, o Congo Democrático e o Ruanda, para evitar a velha crítica de que não é o Ruanda que está a fazer o M23, não é o M23, é o Ruanda, para que então levasse em consideração o interesse de todas as partes. Não deve haver só o envolvimento dos Estados. Exatamente, mas sobretudo o interesse, permita só, já para terminar, o interesse do próprio Congo Democrático. Por que é que eu falo isso? Duda, a questão do Congo é muito simples. Independentemente se a geopolítica dos recursos naturais, está, em primeira instância, a estabilidade da RDC, que é quase alcançável. Mas a solução está em legitimar esses atores, partindo do princípio de que todos eles são relevantes e que depois possa abrir porta para repensarmos até o próprio sistema de governação da RDC. Por quê? É só considerado o governo de fraca unidade, não só pela extensão territorial, mas sobre a forma como consegue dar resposta aos anseios da população, devido às questões étnicas. Portanto, também é o momento da RDC sentir a necessidade dessa tal questão da própria desconcentração do poder a nível do governo. Talvez a estratégia poderia ser qualquer coisa ligada ao ensejo dessa autarquia, ao próprio federalismo, no sentido de que de legitimar a distribuição do poder, no sentido de que o próprio governo consiga controlar algumas zonas mais recônditas, que é o caso do Kivu, não é? Para que então o governo sinta-se privilegiado na sua gestão a nível do patrimônio público. Duda, rapidamente, para mudarmos de assunto. O problema do Congo tem a ver com até a forma que o país nasce, a forma que a CIA, os britânicos, os norte-americanos permitiram o Mobutu transformar o país num autêntico reator de instabilidade na região, quer dentro, quer para os vizinhos. Mas deixa só lembrar o Tering, que no diálogo intercongolês e nos acordos de São Cite, que foram todos eles presididos pela África do Sul, porque o Congo também passou pela África do Sul, grupos e os Estados estiveram na mesma mesa. Jean-Pierre Bemba, na época, era chefe do... Mas está recordado, que... Calma, não, mas eu sou que menos falei, atenção. Tem que levar em conta... a mesma mesa. Não. Tem que ter em conta que o diálogo intercongolês é que legitimou a existência do M23. Mas também estou recordado que, em função dessas mediações de tripartida, com envolvimento de outras forças, resultaram um período de estabilidade. Não houve período de estabilidade, porque o diálogo intercongolês, o Acordo de São Cite, levou à eliminação do Kabila Pai. Foi um fracasso total. Quando o Kabila Filho entra, não legitima em 11 de novembro de 2011 o M23. Se você não me ouvir, não vai compreender. Eu quero que os companheiros me ajudem a perceber. O que está a acontecer aqui... Quando o Kabila Filho assumiu, estou recordado, em 2011, acabou por legitimar o M23. Isso é outra coisa, Tering. Eu não estou falando do diálogo intercongolês, acordo de São Cite, porque eles até estão interligados. Um é complemento do outro. O que é que acontece? O formato de Luanda é o mesmo formato
que Washington e o Qatar... Mas eu fiz referência aqui. Como é? Trump Mas eu agora... fiz... Deixa eu falar. Não, mas eu fiz referência aqui. Mas eu tive muito tempo calado. Era a minha O facto de estar oportunidade também calado não quer dizer que não me deixe falar. Vamos deixar o relatório. Para concluir, sim, faz favor. Porque temos que mudar mesmo Eu dessa. coloquei em modo de recuperação de danos. O que é aqui? O que é que acontece? Os grupos rebeldes... O Agnaldo é contra a... Não, eu sou contra, é só ver o formato. Nairobi passou para o Qatar. São só grupos rebeldes. Interestatal, Luanda, que é Ruanda e RDC, passou para Washington. Porque, Duda, o Congo já teve passado, eu falei aqui, de grupos sentarem à mesma mesa com o Estado. E vimos onde é que chegou. Colocar o M23 à mesa, porque é isso que o M23 quer. Porque o M23, eu noto que o próprio Paul Kagame já não está conseguindo controlar aquilo. Aquilo foi um instrumento, é um instrumento para o alcance dos interesses de Paul Kagame enquanto líder do Ruanda, mas parece que ele está a perder controle daquilo. Parece que ele não consegue falar para eles aceitarem que devem parar. Se colocar o M23 à mesa com o governo congolês, isso vai ter efeito... Eu penso diferente. Efeito contágio. Eu penso e deixa-lhe dizer, o M23 não é o único grupo, como falou aqui o Adalho, todos nós temos vindo a falar. O problema da RDC é um problema de defesa coletiva. Mas a defesa coletiva, ela deve funcionar de forma coletiva. Acha que se os Estados que fazem parte da União Africana, Egito, que é uma grande potência militar, Nigéria, a própria África do Sul, Angola, Marrocos, decidissem colocar tropas na RDC para estancar aquilo, como aconteceu em 2013, que eu aqui citei, não íamos conseguir. Mas a custo de quê, Agnaldo? Não, a custo de quê? Do princípio da defesa coletiva, porque nós estamos a falar de um problema central do continente de insegurança. Tu há pouco tempo falavas da racionalidade. Os Estados, Está de de ser facto, contrassenso. Não é os Estados, contrassenso. de facto, têm que ter em conta este princípio. Ou seja, essa questão que parece ser muito desejável da intervenção militar, os Estados têm que fazer cálculos. Isso não é assim tão simples. Isso não é tão fácil. Portanto, por ali uma força. Mas há aqui um elemento que tu e o Tirim estavam aqui a levantar. É preciso lembrar que o M23 assina um acordo com o Kabila Filho. Ele legitima. Em 2009. 2011. É 11 ou 12, Kampala, acordo de Kampala. 2011. Não, 2009. Mas pronto. 2009. Portanto, e quem viola este acordo foi o presidente Kabila, o Kabila Filho. E eu defendi aquela violação. Esta violação, esta violação levou ao ressurgimento do M23 em 2012. Tanto é que o tal movimento 23 de março é uma referência ao acordo firmado, não é a data do acordo. Portanto, essa questão de vermos o M23 como o único ator errático dessa história, portanto, também não é muito correta, na medida em que o próprio governo congolês não teve uma postura adequada. E é engraçado que nós tivemos generais, militares, etc., que estiveram dos dois lados, que já estiveram no exército congolês, depois estiveram no M23. Portanto, por causa desta falta... O Coronel Nangá é um exemplo disso. Essa falta de seriedade também e de sentido de comprometimento e compromisso do próprio governo congolês a dado momento. O presidente Mobutu, ele conseguiu falsear este problema porque ele fazia muitos acordos, até mesmo com atores regionais e conseguiu durante muito tempo estancar a situação e dar a ideia de que o Congo era estável, mas já o Filho não conseguiu isto, inclusive teve este problema de incumprimento deste grupo. Portanto, e deixa aqui um aspecto que eu também já tinha realçado muito bem. Portanto, estes grupos desenvolveram interesses próprios. Então, já não é só atacar o Ruanda, o Kagame,
que vai funcionar. Portanto, é preciso primeiro perceber o que é que eles de facto também pretendem e aí sim, a partir desta Por isso é que eu percepção disse a clara, necessidade de- traçar-se estratégias muito claras de atuação. Muito bem. Sim, para concluir. Precisamos mudar de assunto. É para concluir. Eu penso que se respeita também o tempo e a opinião bom, de eu vou outros. deixar o Luís concluir, mas Não, terá porque que ser telegrafo que eu recorro isso? Luís, terá que ser telegráfico calado. e depois o Agnaldo também Não, o que eu queria, e o lá, temos Adálio. mesmo que ser Sim, telegráficos. sim, sim. O Adálio acabou por dar um remate, que na necessidade de nós entendermos que a cronologia é muito fundamental para nós resolvermos o problema na RDC. Compreendes? Eu disse na altura da questão securitária, questão da segurança coletiva. Isto parte do princípio que é a questão do multilateralismo por via da União Africana. Mas eu insisto, e até o Adálio dá aqui evidências, que há necessidade Incluir. Exatamente, isso funciona. O Hamas foi considerado durante muito tempo a única força que defende a Palestina. Porque enquanto no seu processo de criação foi criando vários fóruns de reflexão sobre a Palestina e foi legitimado. Então é preciso dar espaço para ouvir o que é que o M23 quer. Até porque dentro do M23 existem figuras como o próprio Coronel Nangá. Já se falou do próprio Kabila, está envolvido. Ou seja, há uma parte que também é parte da própria RDC. Na visão do Agnaldo, a inclusão do M23 está transformou fora de um hipótese. peixe frito numa autêntica feijoada. Já compara o M23 com a Hamas, comparações... Não, mas tem uma que entender que distinção. são considerados Teria. grupos terroristas. O Hamas é grupo terrorista para quem? Atenção, Estás a ver como é que atenção. estás a Atenção. comparar? E o conceito Não, de na terrorismo... na sua visão, a inclusão do Não, não estás a M23 fazer nas confusão. negociações não faz sentido, está fora de Não, hipótese. não faz sentido. É verdade que eles agora já têm poder e quando se tem poder as vontades mudam, essa coisa toda. Ok. Mas não faz sentido. Eles não foram postos de fora, só o patamar é que é distinto ao nível dos Estados, Washington. Ao nível Estou a dizer dos a grupos, inclusão do único Nairobi, acordo. passa a ser no Catar, em Riad. É só isso. Muito bem, a questão dos patamares negociais. Agora, a questão da força, eu estava a chamar a atenção como é que não é possível, porque a forma viável seria olhar para ela de forma coletiva. Era mais ou menos isso, Adálio. Vamos Eu mudar estava de assunto. a tentar Seguimos inserir. para a questão na Venezuela, que também foi tema de notícias ao longo de toda a semana. Wilson, a presidente interina da Venezuela avançou com a medida de, e aconteceu durante a semana, libertar presos políticos. Essa atitude vai arrefecer um pouco os ânimos? Bom, estamos a falar mais de 800 presos políticos, entre eles alguns estrangeiros, espanhóis e por aí vai. Acalmar... Bom, Duda, neste momento a Venezuela está a dançar a música de Trump. E o Trump foi claro. Porque a presidente Delcy está a colaborar, exigiu-se a libertação destes prisioneiros políticos, ela cumpriu. O presidente Trump simplesmente disse que não há necessidade de uma segunda onda de ataques, né, de uma segunda intervenção ou incursão, porque a presidente está bastante colaborativa. Então, aqui, o que temos aqui é uma potência literalmente a governar neste momento um outro Estado-nação. E se este Estado-nação não quer voltar a viver os dissabores que viveu no dia 3 de janeiro, creio que foi esta data, dia 3 de janeiro, só tem que dizer sim, chefe. Literalmente é isto. Sim, chefe. É o que quer, é o que vai-se fazer. Portanto, esta medida, esta decisão tomada pelo governo interino foi simplesmente para agradar-se, para responder a esta pressão dos Estados Unidos. Evitar uma segunda intervenção militar, conforme Trump foi bastante claro em dizer. A presidente Delcy cumpriu, libertou os prisioneiros, não há necessidade de uma segunda intervenção militar. Portanto, Foram as palavras de Trump. Estamos a ser assim, este é o caminho que a Venezuela vai continuar a seguir. até Trump decidir que destino dar à Venezuela. É importante, e se calhar mais lá à frente nós vamos olhar para isso, mas é importante dizer que o Trump, neste momento, e passa aqui a expressão, é como se fosse um cachorro que não quer largar os ossos, ok? Ou não quer largar o seu osso. Porque é vital, no ponto de vista de Trump, Venezuela, neste momento,
é uma questão vital para os Estados Unidos, para a segurança nacional dos Estados Unidos, para a economia dos Estados Unidos, dentro daquilo que é a sua doutrina Monroe. Ok? Então, e tudo isto para simplesmente contrapor aquilo que tem sido as investidas chinesas de forma discreta, mas a verdade é que a China tem estado a fazer algumas investidas na Venezuela, tem estado a comprar o seu petróleo. E agora, com Trump a governar Venezuela, nós estamos a ver que a China já lhe foi cortado o acesso ao petróleo. Venezuela. Portanto, sim, nós temos literalmente uma Venezuela a dançar a música de Trump. Então, não existe ânimos neste momento, é só o politicamente correto. Yes, Se chefe... Yes, man. Yes, man. Adalho, Trump também, durante a semana, foi sinalizando a necessidade de ficar com a Groenlândia. Podemos colocar aqui no mesmo patamar de interesses, do ponto de vista estratégico dos Estados Unidos, quer na Venezuela, quer agora na Groenlândia, na Dinamarca? Naturalmente. Trump fez uma promessa eleitoral muito mais enfática, tanto na sua perspectiva econômica. Tentou uma guerra comercial que não lhe deu muito certo, porque o principal alvo, no caso a China, portanto, é um ator que se agigantou e, portanto, os Estados Unidos, nesse quesito, não estão em condições de, portanto, esperar, ou seja, pelo menos pretender uma ação que lhe seja favorável deste ator, né, no caso da China. E, obviamente, que foi recuperar um plano já um tanto quanto antigo, né, desde a sua primeira passagem pela Casa Branca, que é esta questão da Venezuela, que foi ganhando corpo. E, obviamente, que essa questão da libertação dos presos é um pouco uma resposta à onda de críticas, não é? Que fomos assistindo pelos vários atores internacionais à intervenção militar americana na Venezuela, não é? Portanto, agora com essa libertação, o Trump veio dizer, olha, vocês me estavam a criticar, mas olha, já estou a melhorar o país, não é? Já temos presos políticos libertos, não é? Portanto, a minha intervenção é justamente para isso, para melhorar e democratizar a Venezuela. Essa é a primeira leitura. A questão da Groenlândia, sim, há um fenômeno que está a ocorrer naquela zona e que foi sendo vem sendo durante os anos todos um empecilho geoestratégico para a Rússia, não é? Porque a Rússia tem este problema do acesso às rotas marítimas, não é? Porque a maior parte dos seus oceanos estão naquela zona, não é? E são oceanos inavegáveis, mas há um fenômeno que está a ocorrer que, talvez ligado aqui ao próprio fenômeno do aquecimento global, é que os glaciares daquela zona vão se dissolvendo. E isto vai abrindo caminho à própria navegação, não é? E é uma rota fundamental para o comércio internacional, na medida em que é uma rota muito curta para as transações comerciais via marítima. É para além de outros recursos, não é, que ainda estão por se explorar naquela zona. E claro que Donald Trump está aqui a usar um dos instrumentos clássicos da própria política externa, não é? A política externa ela vale-se essencialmente de 2 instrumentos. Por um lado, os instrumentos pacíficos, que passam sempre pela diplomacia, e depois temos os instrumentos violentos, não é? Por isso que eu fiquei a acompanhar um pouco, falou-se muito um pouco por todo mundo, essa questão do direito internacional, etc. Eu costumo ser assim um pouco arrogante, academicamente, dizer que o direito internacional na política global vale 0, não é? Portanto, não é o direito... Os interesses estão acima do direito internacional. É o direito da força, não é? Que muitas vezes impera. E só se vale do direito da força aquele Estado que de facto está em condições de o fazer. Não é? Daí que a própria teoria realista das relações internacionais aconselha que os Estados
façam tudo para que possam equilibrar os poderes, as forças, na tal balança de poder, para fins pacíficos, não é? Porque o desnível de força faz com que os Estados mais fortes facilmente tenham apetência em invadir os Estados mais fracos. É o que aconteceu com a Venezuela. Se a Venezuela fosse um Estado forte, certo, uma Rússia, eventualmente, uma arma nuclear, os Estados Unidos Agnaldo, não é? vamos ter o mesmo cenário da Venezuela na Groenlândia? Não, a Groenlândia é outra coisa e está mais ligada à China, em aliança com a Rússia. A Venezuela é um pouco disso, mas é muito mais marcante na necessidade dos Estados Unidos reclamar a autoridade máxima ao nível do Atlântico. Nós, quando falamos da NATO, Atlântico Norte é Estados Unidos. E quando falamos do Atlântico Sul, Estados Unidos. E eu tenho chamado a atenção nas minhas análises desde o início, que desde que Trump entrou para a Casa Branca, a política norte-americana ficou orientada para o Pacífico e para o Atlântico, principalmente o Atlântico Sul, a América do Sul. Mas agora também ficou orientada para o círculo polar. O que é que acontece ao nível da Venezuela? Há necessidade urgente de se efetivar três aspectos fundamentais. Um, impedir que haja uma guerra civil na Venezuela. Dois, trazer alguma prosperidade ao país, porque tem tudo para ser próspero. Terceiro, que é o fundamental, resgatar o presidente Maduro. Se da mesma forma o presidente representa o nível mais alto de soberanidade de um país, naturalmente que também tem a simbologia máxima para um país. E a única forma inteligente de fazer isso, porque nós temos que ser mesmo racional, aqui não podemos pegar nossas emoções, né? Porque o Agnaldo, por exemplo, é socialista, e vou vir aqui com um discurso idealista, dizer que não, a Venezuela tem... Não. Temos que ser realistas. O que a Venezuela tem que fazer são duas coisas, e de forma urgente. Se transformar numa espécie de Estado semineutro, onde deve ter como centro privilegiar uma relação comercial e diplomática com os Estados Unidos. No campo da segurança tem que ser com a Rússia e a China, porque os Estados Unidos não vai aceitar que a Venezuela venha se emancipar. E só se emancipa com segurança. Mas é possível estabelecer esta relação? É possível, está a ser feito. É possível estar a ser feito. Maduro não foi levado à toa. Maduro foi levado porque os Estados Unidos precisavam de uma moeda de troca forte, que poderia, como é que eu posso dizer, persuadir os venezuelanos de que ou eles seguem a vontade norte-americana na região, ou terão que viver para sempre com um presidente preso, como Noriega. Maduro poderia ficar nos Estados Unidos depois... Mas se estes objetivos americanos forem efetivados, podemos falar aqui nessa altura de Maduro. Sim, mas pode não ser hoje. Não. Pode vir a ser daqui a 12, 15 meses. Por quê? Porque o processo vai ser orientado também de forma... Permita-me só. O processo vai ser também orientado de forma política. Ele vai ser julgado, depois virão os recursos, ele vai ganhar os recursos. Vai ser um pouco aquilo que aconteceu com Jean-Pierre Bemba e um pouco aquilo que aconteceu com Babot, lá no Tribunal Internacional. Nós conhecemos essas coisas, sabemos como é que isso funciona. Só que não vai ser assim já, fez e tal. Por isso é que eles estão a atuar desta forma. Quanto à Groenlândia, hoje nós já estamos a falar da rota da seda polar, assente na rota do Mar do Norte russo. Em setembro passado, a China mandou um barco chinês com quase 50 mil contentores, carregando lítio, matérias raras, atravessou o círculo polar, chegou até a Polônia e descarregou a carga. Através do canal de Suez, faria entre 40 a 50 dias. Através daquela rota fez 20 dias. Os Estados Unidos ficaram furiosos. Nós travamos a China ao nível do Pacífico, aquele estreito de Malaca, onde
mais de 80% do petróleo bruto para a China passa por aquela rota. Nós criamos aí umas estratégias com a Tailândia, com a Filipina, Tailândia, Malásia, travamos. Aqui na América do Sul, estamos a fazer um trabalho extraordinário, mas um trabalho também não era extraordinário, porque os Estados Unidos teve que usar o hard power. A China está a construir um canal na Nicarágua com petróleo saído da Venezuela. Os barcos eram alimentados com petróleo da Venezuela e o canal está a ser construído. Ou seja, à medida que o canal do Panamá está a morrer, porque ele foi feito para 100 anos, o lago artificial que sustenta o canal do Panamá, o lago Baku, a partir do momento que cada barco passa, aquele lago já está a secar. A China está a construir um canal na Nicarágua. Isso é gravíssimo na geopolítica. Trump ficou furioso. Afinal, a China tem uma rota que do ponto de vista geopolítico, tem uma influência tremenda no comércio global. Passa pelo Mar do Norte. Então, eles precisam da Groenlândia para quê? Para controlar a entrada do Atlântico pelo Círculo Polar, sem pôr de lado que a Groenlândia também tem outras grandes potencialidades, tem terras raras, tem muito petróleo, muito gás e tudo está intacto por causa do respeito das normas ambientais, aquela coisa toda. Mas a questão da Groenlândia tem que ver mesmo com a atual rota da seda polar, que a Rússia já deixou claro no encontro que manteve com grandes atores como a Índia, que aquela rota vai servir de rota preferencial para o comércio indo-asiático, que, como sabemos, é o comércio mais forte, porque é aí que se utiliza muita energia, muito petróleo, muitas commodities. Muito bem. Luís, vou associar esta abordagem da Venezuela, da Groenlândia, as ameaças que Trump fez durante a semana à Colômbia e também a Cuba. Chegou inclusive a utilizar a expressão serão os próximos. Esta estratégia do presidente Trump, que começou na Venezuela, na sua visão, ela vai chegar à Groenlândia, Cuba e Colômbia? Eu sinto que não, né? Pese embora o sucesso a nível do teatro das operações relativamente à Venezuela, mas ninguém tão distraído que é apanhado 2 vezes, não é? Independentemente do poder dos Estados Unidos da América, temos também que respeitar, digamos, a força e, sobretudo, o posicionamento desses atores. Entendo que aqui, e na altura já era criticado por Kenneth Waltz, um grande autor das relações internacionais, que subentendia que o capitalismo é a face superior do imperialismo, mas é preciso dizer que a América nunca deixou essas práticas, mas no cenário atual subentendo que as estratégias tenham que ser diferentes, porque também, num grosso modo, não é bem verdade que a Venezuela tem estado a ceder parte daquilo que é a vontade de Trump. Houve um aproveitamento político sobre a circunstância de que foram libertados os tais presos. Repara que o discurso, a política venezuelana vai ganhando um estado normal de funcionamento. E também temos que fazer essa análise de um outro cenário, a forma como Maduro, em algum momento que foi aparecendo até o tribunal, deixava um semblante de quem de facto sabia, não é? Que em parte a Venezuela poderia galgar na continuidade do chavismo. E eu trago sempre um elemento, gosto de ver sempre numa outra perspectiva. Exatamente, numa outra perspectiva. Os Estados não são obrigados a ser democratas, todos. E nós temos aqui ensaios mistos a nível do sistema político e governação, que é um exemplo, a China, não é? Tem uma economia do mercado, mas tem um regime um pouco conservador. E a Venezuela não é obrigado a ser democrata, se bem que isto é um contrassenso, porque olhando para o pragmatismo das relações internacionais, aqueles que têm maiores fatores de poder, poder soft, poder hard power, de facto sustentam as bases das relações internacionais. Óbvio que aqui o contrassenso de querer mudar o regime na Venezuela vai muito aquém da geopolítica dos recursos naturais. Portanto, a Venezuela pode estar a sofrer crise econômica, mas um tempo esta parte errou num elemento fundamental.
em algum tempo, a Arábia Saudita foi se assumindo um Estado fortemente ditador. Assim fez a Coreia. O grande problema da Venezuela é confundir as narrativas. Dizer que não é ditador e depois trazer um discurso que há eleições também abre estopim dos Estados Unidos da América a entender que aí não funciona bem a democracia. Ou seja, ou assume-se como um Estado ditador ou não assume-se como um Estado ditador. Porque, de vez em quando, confunde-se um país fechado com um regime ditador com eleições, obviamente que o grande xerife da democracia vai intervir e entender que não é assim que funciona a democracia. Portanto, isto também é um dos grandes erros do chavismo, porque nós temos aqui a realidade, falei da Arábia Saudita, que há desenvolvimento, há economia e a população de facto não é cética sobre o regime. Só não vai funcionar um regime político quando, em parte, aquele que estiver a governar não satisfaz os anseios da população. E essa retórica confundida, se a Venezuela é democrata ou é ditador, abriu uma margem que a narrativa da política de Trump subentende que a democracia aí não funciona. Ou assumia ou não. O outro aspecto fundamental, Paulo Duda, eu entendo, e o Adalho faz aqui um enquadramento, digamos, do direito internacional numa visão, vamos lá dizer, não muito acentuada, porque traz aqui o prisma do realismo. Nós estamos aqui recordados, o direito internacional, como instrumento jurídico internacional, ele sobrevive em função dos tratados internacionais como fontes primárias. E esses Estados, num passado histórico, foram comprometendo-se por via desses tratados. Mas aqui o centro da situação que viola o direito internacional é os Estados Unidos, o mesmo que cria, o mesmo que viola. Isso faz com que o interesse nacional dos Estados continue a estar acima de todo o multilateralismo, de todo o direito internacional. Qual seria a solução? Penso que foi o Adalho que disse sobre a perspectiva do equilíbrio do poder. Na minha opinião, é um momento fundamental para aqueles que fizeram com que a geopolítica mundial hoje fosse multipolar ou, digamos, de múltiplos atores, assumirem um posicionamento relevante para ver se, de facto, busca-se esse elemento do equilíbrio do poder. Por quais razões? A geopolítica atual é uni e multipolar. Porque continua a ter nos Estados Unidos da América com os maiores fatores de poder, os Estados Unidos da América que traz um arcabouço histórico de governança global por via das instituições internacionais, que é um elemento que o presidente Trump poderia utilizar e muito bem para contrapor os interesses na Venezuela, não só pelo facto dos Estados Unidos da América ser caracterizado um Estado forte a nível da sua política externa, que usa a força, mas o mesmo Estados Unidos da América inúmeras vezes fez incursões por via das instituições internacionais e conseguiu alcançar inúmeros feitos. Ou seja, não necessariamente o Trump, na altura, poderia violar a soberania da Venezuela em capturar Maduro, porque no final das contas, a operação no teatro, que eles não chamam isso guerra ou um ataque, mas uma operação, funcionou, mas a Venezuela continua como Estado. Vai ter alterações cíclicas, é fundamental porque capturou-se o presidente, mas o chavismo não morreu. Tanto é que isto abriu o precedente, o despertar de países como a Colômbia, que obviamente hoje por hoje estão preocupados com essa questão securitária. Portanto, há dois elementos fundamentais e nós temos que deixar claro já para concluir. O presidente Trump está a ter um mandato de muitas ações com poucos acertos. Verdade. Eu não sou crítico ao presidente Trump porque faço uma análise sempre imparcial, mas hoje há uma intenção da retórica dos analistas olharem mais os Estados Unidos da América, esquecerem o projeto de sociedade dos BRICS, esquecerem o projeto de sociedade do presidente Putin. A América despertou que, se não vai conseguir chegar à China, não vai conseguir chegar à Rússia, tem que atacar os aliados destes. Portanto, a América sempre defendeu seus interesses por várias formas, só que a retórica do Trump está a exceder um pouco do status quo que os Estados Unidos da América têm até os dias atuais. Muito bem, vamos terminar. Duda, eu gostava Também queria dar uma nota. Temos que ser mesmo rápido, já não temos muito tempo, porque eu queria depois abordar convosco o último tema do programa de hoje, a instabilidade no Irão. Mas vamos lá.
Bom, era só para poder rebater muito rapidamente aqui o Agnaldo, o Terim. O Agnaldo diz que a questão da Venezuela é somente a questão de mostrar o poder no Atlântico Norte. No Atlântico Sul. Atlântico Sul, e o Terim compara também a Arábia Saudita com a Venezuela. Não, Fez aí estou a falar na perspectiva de regime político. Exato. Em assumir-se. Eu vou é? tentar ser o mais terra-terra possível. A incursão na Venezuela, claramente, hoje nós estamos a ver que claramente foi para cortar as pernas da China. A Venezuela faz parte do hemisfério sul. Portanto, está dentro daquilo que é a doutrina Monroe. E há aqui uma ligação direta com a Greenland. A Greenland, o Trump está a voltar-se agora, de repente, é muito estranho de repente o Trump voltar-se para a Greenland. Por quê? Porque a China mostrou indícios ou já começou a fazer fortes investimentos em infraestruturas na Greenland. Nós temos a Rússia no blasto de Kola, que está a criar estruturas militares e juntos, quer a Rússia, quer a China, estão a criar estratégias no Oceano Ártico. Portanto, nós temos aqui uma questão de geopolítica, reposicionamento de interesses por parte dos Estados Unidos da América. Ou seja, para os Estados Unidos da América, para o Trump, aquilo é uma questão de segurança nacional. Eu não posso ter duas potências em que uma delas é o meu adversário considerado, classificado, no caso é a China. Muitos pensam que é a Rússia, mas hoje a China é o adversário declarado dos Estados Unidos da América. Portanto, e os norte-americanos, portanto, o presidente Trump nunca irá permitir, quer o presidente Trump e um outro presidente norte-americano que esteja no poder, nunca irá permitir, quer a Rússia, quer a China, consigam instalar-se naquela zona, como disse muito bem o Adálio, que hoje, devido à questão climática, já se começa a abrir aí novas oportunidades comerciais com as rotas. Temos a Hot Silk Belt, que é um projeto da China, se eu não estiver enganado, que vem ligar com aquilo que é o seu projeto da Rota da Seda. Portanto, nós temos aqui, na verdade, questões de segurança pura, geopolítica, interesses que toca a questões securitárias e económicas, portanto, geopolítica. O Trump fez a incursão que fez na Venezuela por conta de cortar as pernas da China. Tanto assim é que, também não é coincidência, nós estamos a ter convulsões no Irão. A China comprava petróleo na Venezuela e compra petróleo no Irão. Se o regime que lá está cair de facto, ok, os Estados Unidos da América vai conseguir, numa só jogada, como se diz, numa só cajadada, matar 2 coelhos. Essa questão do Irão, até porque também está aqui no meu alinhamento, é uma extensão de todo este processo que começou na Venezuela. Exatamente. Não, daquilo que são as jogadas norte-americanas para impedir que a China comprometa, ou seja, para impedir o crescimento da China. Porque, vejamos, a China, o ano passado, foi considerada como a maior produtora ou desenvolvedora de inteligência artificial. Os carros elétricos, a China está no topo. E outras questões comerciais, meios militares, portanto, tudo que requer um consumo massivo de petróleo, terras raras. E onde é que a China tem estado a ir buscar esses petróleos para sustentar toda a indústria bélica que tem estado a desenvolver e também aquilo que falou-se, acho que alguém falou em terras raras que saiu da Greenland, para sustentar aquilo que são os seus projetos tecnológicos. É tudo isto. Agora, o mais importante, que é a cereja no topo do bolo, a China ameaça atacar ou a China ameaça invadir Taiwan. Já está a fazer. Sem petróleo, cortando Venezuela, conforme já se cortou, e cortando o Irã, a China não vai ter as condições ou capacidade para sustentar o seu poderio para a tal dita invasão. Ou seja, dito de outro modo, a China não conseguiu os Estados Unidos não conseguiu pela via das tarifas, não é? Porque encontrou de facto um empecilho. Então, procurou outra foi alternativa. indiretamente, portanto, a fonte chinesa, não é? Que é a Venezuela. E a Groenlândia é só uma extensão. O Trump não se está a voltar à Groenlândia porque tem interesses económicos ali, porque eles até já têm uma base militar lá, em Putfik, há bastante tempo.
Se fosse para tomar de assalto a Greenland, eles já teriam feito há muito tempo. É mesmo a questão da China. Eles aperceberam-se que a China está com intenções de investir, ou já começou a investir nas infraestruturas daquela terra, porque desde que aquela terra tornou-se autónoma, vamos assim dizer, a verdade é que eles têm sobrevivido de empréstimos. É um Estado, passa a ser um território pobre, vive de empréstimos, né? Então, e estando ali uma potência, em exceção, a financiar em infraestruturas, e nós sabemos o que é que as infraestruturas, o papel que têm no desenvolvimento de uma nação, as infraestruturas críticas, portanto, é uma questão mesmo geopolítica, segurança nacional, isto no ponto de vista dos norte-americanos, sem esquecermos a doutrina Monroe. É que durante tempos ou anos, a China tem estado, sim, a pisar no quintal dos norte-americanos. A China, a Rússia e os norte-americanos hoje mostraram que, meu amigo, aqui mandamos nós, isto é nosso. Muito bem. Reinaldo, rapidamente, só temos Ainda bem que 2 deixei o minutos. Wilson falar primeiro. O Wilson, mesmo isso que eu falei. Por isso é que eu chamei a atenção. Vamos lá, 2 do minutos, petróleo 2 minutos. venezuelano, Duda. que é privilegiado para a China, do canal que está a ser feito na Nicarágua. E falei que os Estados Unidos tinha que mostrar a sua autoridade no Atlântico Sul, que é a região dos Estados Unidos. Agnaldo, a Isso questão tem do que Irão, ver com a questão do distribuição, sobrevivência e segurança. Distribuição de poder, sobrevivência dos Estados Unidos e segurança dos próprios Estados Unidos. Se calhar só me interpretou um pouco de forma diferente. Sim. A questão do Mas Irão. o Terim falou, e os BRICS estão aí com muita força no Atlântico Sul. Deixa-lhe dizer que o poder está no Atlântico Norte, mas as riquezas estão no Atlântico Sul. África, América do Sul. É onde estão as riquezas para potenciar o Norte. Mas E os Estados Unidos têm mas consciência a questão disso. do petróleo do Irão também está nessa equação? Sim, é uma questão de petróleo, mas também uma questão de geografia, porque, como sabemos, Se aquela chama-se região geopolítica dos do Golfo recursos Pérsico naturais. é uma região extremamente importante para os Estados Unidos, mas também para a segurança de um aliado muito forte dos Estados Unidos, que se chama Israel. Mas há uma... Ele só quer responder. Para concluir O Terim mesmo. trouxe notas muito importantes, Vamos que até concluir. eu notei que ele compreendeu já porque que a Rússia é um pouco antidemocrática para a sua própria segurança face ao sistema, ocidental. Mas a Bielorrússia faz eleições, entre outros países. Esses países estão, fazem eleições. Eu penso que o problema não está no processo eleitoral, está em quem te protege. E, na verdade, quer a Rússia, quer a China, não protegeram mesmo, não deram proteção suficiente e necessária à Venezuela, à altura daquilo que eram as próprias necessidades que a Venezuela precisava. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Vamos mesmo concluir aqui deste lado, porque a equação que foi aqui apresentada incorpora a tensão que se vive neste momento no Irão, em que há manifestações. Estas manifestações contra o regime, elas também podem ser enquadradas nesta equação, que começa na Venezuela, Groenlândia, Cuba, Colômbia. Podemos olhar para isto desta forma? Eu não faço uma colação muito direta, não. O facto é que Temos que ser mesmo rápido, sim, porque estamos a o terminar. Irão vive uma situação socioeconómica muito complicada já há algum tempo. Portanto, temos que ver também a perspectiva interna da coisa. Não é? social. É social. E até porque, se nós nos lembrarmos, portanto, quando houveram aqueles ataques de Israel e também dos Estados Unidos, aqueles ataques cirúrgicos, os iranianos tiveram com o seu governo, não é? Produziu aquilo que em inglês chama-se Reel out the flag, ou seja, há uma questão que é uma expressão politológica americana que se usa quando o governo está a ser atacado e, de facto, os cidadãos, portanto, abraçam o seu governo. Portanto, este Reel around the flag, portanto, fez com que os iranianos mostrassem que não são a favor de ataques contra o seu Estado. Agora, as tensões têm uma causa eminentemente social e interna e penso que não estão muito ligadas. Não está ligado a essa estratégia americana. Mas a ingerência... Mas, pronto, Para terminar, mas sim, tem 30 para terminar. segundos. Não obstante, norte-americano. Tem 30 segundos não mesmo para obstante terminar. essa questão
vamos lá dizer, do Irão, mas em função daquilo que nós estamos estado a acompanhar da própria geopolítica, tem uma causa efeito negativa para aquilo que são os interesses da China. Portanto, em uma nota última, porque estamos a terminar, na altura quando eu falava sobre a questão do próprio regime não ter que influenciar as decisões externas, é porque os Estados são livres de adotarem certos posicionamentos, quer seja sistema ou a nível do seu regime político. A grande razão é que o que nós temos que trazer aqui à tona é preciso entendermos que há um interesse estratégico dos Estados Unidos da América se relançar para a atual geopolítica e tem estado, de facto, a claudicar o desenvolvimento de muitos países cujo exercício das suas economias estão ligadas aos BRICS. Isso é fundamental. Okay. Vamos terminar. É sempre um gosto tê-los aqui no programa Pontos nos Is, porque convosco é possível interpretar com clareza os impactos do xadrez internacional. Por isso vou agradecer a vossa presença, o Wilson Monteiro, o Agnaldo Ramos, o Adálio Francisco e o Luís Terim. Voltaremos certamente ao longo da semana a fazer abordagens, porque o mundo está em constante ebulição, em constante mudança, e tenho a plena convicção de que na próxima semana vamos ter factos novos a nível internacional, e isto vai requerer certamente a vossa presença e os vossos comentários. Aos telespectadores, agradecemos o facto de terem estado connosco nestas quase 2 horas. Voltaremos no próximo sábado, a seguir ao telejornal, para mais um Pontos nos Is. Boa noite, bom fim de semana.